A história de Davi e Batseba. 10 coisas que você precisa saber sobre a história de Davi e Batseba. A história de Davi e Batseba não é uma história de amor, ou pelo menos não começou assim. A história se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Um resumo da história de Davi e Batseba. Primeiramente, o rei Davi fica em casa quando deveria ir para a guerra, mas ele não consegue dormir, talvez porque não esteja cumprindo seu propósito. Então ele resolve passear no terraço, de onde ele vê uma linda mulher tomando banho. Então ele pergunta a alguém quem é essa mulher. Ela é Batseba, casada com Urias, um de seus guerreiros de elite. Mesmo sabendo que era errado, ele a chama e comete adultério com ela. Logo depois, Batseba descobre que está grávida. Tentando esconder o pecado, Davi manda chamar o marido de Batseba para voltar para casa. Ele faz de tudo para que Urias dormisse com a sua esposa, mas Urias era um homem íntegro. Então ele dorme do lado de fora do palácio. Davi tenta novamente na noite seguinte, dessa vez deixando Urias bêbado. Mesmo assim, Urias ainda não vai para casa, ou seja, Urias bêbado estava sendo mais íntegro do que Davi são. Então Davi envia Urias de volta para a batalha, com uma carta solicitando que Joabe colocasse Urias em uma posição exposta para ser morto. Dessa forma, Davi cometeu um adultério e um assassinato. Depois Batseba chora por seu falecido. Davi se casa com Batseba. O bebê nasce e pelo menos 9 meses se passaram, mas Davi não se arrependeu. Deus envia o profeta Natã para contar a Davi uma história sobre injustiça. Então Natã revela que a história é sobre o pecado de Davi contra Batseba e Urias. Natã profetiza a morte do bebê e que Davi sofreria as consequências. Imediatamente, Davi se arrepende e adora, mas as profecias de Natã ainda se realizariam. Onde se encontra a história completa de Davi e Batseba? A história completa está no 2 Samuel capítulo 11. E para a história de Natã, confrontando Davi e as consequências de suas ações, está em 2 Samuel capítulo 12. A história bíblica de Davi e Batseba, o que aconteceu na verdade? Começaremos agora sobre os 10 fatos que você precisa saber sobre esse acontecimento. O primeiro fato: Davi teve adultério com Batseba e a mandou para casa. Sim, antes de mais nada, essa história é um exemplo clássico de um homem poderoso e uma mulher impotente. Em um reino antigo, um rei podia matar qualquer um que desobedecesse. Batseba não tinha direitos. Mas será que ela resistiu ou obedeceu? Nós não sabemos. Sabemos apenas que Davi podia fazer o que quisesse. Quando Davi perguntou sobre Batseba e descobriu que ela era casada com um de seus soldados, por sinal um de seus melhores soldados, ele a chamou mesmo assim. Logo depois, teve sim um caso de adultério com ela e a mandou de volta para casa. E a Bíblia relata que ele não estava apaixonado por ela. Batseba era insignificante para Davi até que uma gravidez ameaçou expor suas ações perante a nação. A Bíblia deixa claro que o que Davi fez foi errado e o Senhor o condenou por suas ações. A Bíblia não diz que foi o caso de estupro ou ato de violência. Também não diz que foi multo e também não diz se Batseba teve alguma escolha no assunto.
Poderíamos nos referir a esse acontecido, a esse fato, como um estupro pelo poder, uma ação de poder, significando que Batseba não estava em posição de dizer não, mesmo que quisesse. O segundo fato: Davi já tinha 3 esposas antes de se casar com Batseba. Primeiramente, ele ganhou a filha do rei Saul, Mical, por matar 400 filisteus e cortar seus prepúcios. Na verdade, Saul prometeu a Davi sua filha mais velha, Merabe, esperando que os filisteus o matassem. Saul renegou e deu a ele Mical, porque ela estava apaixonada por Davi. No entanto, mais tarde, Saul tira Mical de Davi e a casa com outro homem, Paltiel. Em seguida, Davi adquire Anoiam como sua esposa, seguido por Abigail, que o impressiona com a sua sabedoria e inteligência. Então, quando Davi ascende ao trono de Israel, Davi ordena que Mical seja tirada de seu novo marido e seus filhos e trazida de volta ao palácio. O marido de Mical, Paltiel, segue atrás dela, chorando. 2 Samuel 3, 13 a 17. Daquele momento em diante, Mical despreza Davi. 2 Samuel 6, 16. Terceiro fato: Davi parou de cuidar da sua integridade. A falta de integridade é uma área sempre que infiltra na falta de integridade em outras áreas. A integridade guarda seu coração, mente, emoções e ações. A preguiça de Davi em vencer as luxúrias se sobrepõe a uma preguiça de chamado e propósito. Ele se distrai com o poder, fama e sucesso. Ele só enxerga Batseba porque está em casa quando deveria estar liderando suas tropas. Como rei, sua responsabilidade era garantir uma nação pacífica. Davi se torna rei para restabelecer e liderar Israel como uma nação temente a Deus, ao contrário das nações vizinhas. Como a maioria de nós, Davi deve ter se cansado de lutar contra inimigos espirituais e físicos. Ele começou a tomar más decisões em áreas de sua vida, onde ele achava que não importava. Eventualmente, todas as suas decisões foram mal feitas. Quarto fato: Deus deu muitas oportunidades a Davi para resistir à tentação. Além do livre-arbítrio de Davi, que o permitia escolher evitar o adultério e assassinato, Deus também enviou Natã para confrontá-lo e, dessa forma, lembrá-lo de que Deus exigia sua obediência. Natã lembrou a Davi que seu pecado fizera perder a proteção e bênção de Deus de sua vida. Mesmo assim, não era tarde demais para pedir perdão e voltar à integridade com o Pai. Deus sempre abre caminhos para o arrependimento e liberdade para nós e fornece rotas de fuga para todas as tentações que enfrentamos. 1 Coríntios 10, 13. E Davi se arrependeu diante do Senhor. O arrependimento não reverteu os efeitos do pecado de Davi. Quando os crentes pecam envergonhando o nome de Deus, Ele os pune para trazê-los de volta à comunhão. Além disso, na verdade, toda ação tem uma reação. Deus ele nos dá livre arbítrio e toda ação existe uma consequência. E sempre vamos ter a recompensa daquilo que fazemos. Deus mostra ao mundo que não aceita o pecado. Natã contou a Davi algumas consequências assustadoras de seu pecado. 1. Seu pecado escondido se tornaria público. 2. O bebê nascido do pecado de Davi morreria. A morte mostraria às nações incrédulas que Deus não aprova o pecado de Davi. 3. O pecado de Davi traria consequências para a sua família por gerações. 2 Samuel 12, 11 a 12. Embora Davi tenha jejuado e orado por uma semana para que seu bebê sobrevivesse,
Deus não respondeu ao seu pedido. Em vez disso, Deus deu a Davi um segundo filho, Salomão. Sexto fato: Deus restaurou Davi para uma íntima comunhão espiritual. Após seu pecado, Davi desfrutou de um belo relacionamento com Deus. Ele escreveu muitos outros salmos de adoração e ação de graças. Deus remove a culpa e a vergonha de Davi, mas Deus não remove as consequências naturais que os padrões pecaminosos de Davi produziram. A confissão e o arrependimento não apenas tornam os nossos corações inteiros novamente, também redefine nossos estados físicos e emocionais. O Salmo 32 relata como o pecado e a restauração de Davi o afetaram física, psicológica e espiritualmente. Mas a confissão de Davi em 2 Samuel 12:13 é bela e simples: pequei contra o Senhor. Em primeiro lugar, nosso pecado é sempre contra Deus, por isso, antes de mais nada, devemos buscar o perdão dele. Sétimo fato: Batseba sofreu vários traumas em pouco tempo. Ela ficou longe de seu marido como esposa de militar, foi aproveitada por seu rei, entristeceu por um cônjuge assassinado, engravidou do bebê do rei, casou-se com o rei, tornando-se sua quarta esposa e depois perdeu seu bebê. Seus futuros filhos seriam criados em um contexto de má conduta sexual, manipulação, competição, mentiras e violência, assim como Natã profetizou. Mas Deus abençoou Batseba com seu filho Salomão, que se tornaria rei depois de seu pai. Oitavo fato: a formação de Davi o influenciou. Davi era um simples pastor quando Deus escolheu. Como sendo o último dos seus filhos, Jessé achava que Davi não era importante. Além disso, seus irmãos achavam que ele era uma praga irritante. 1 Samuel 16:17. Mas sua busca pela justiça era uma herança familiar. Muitos relatos da Bíblia dizem que a mulher de Provérbios 31, sobre quem Salomão escreveu, era a bisavó Ruth de Davi. Ruth 4:21-22. Davi e Salomão teriam crescido ouvindo as histórias de redenção de Deus de sua linhagem familiar por meio de Boaz. 28 gerações depois, Jesus nasceu como descendente de Davi, por causa das escolhas de Ruth. Davi, Salomão, José e Jesus vieram através de sua linhagem. Fato nono: os filhos de Davi repetiram seus pecados. Natã profetizou que o pecado de Davi, metaforicamente, a espada, nunca se afastaria da sua família. O caráter de Davi influenciou o caráter de seus filhos. Eles assistiram sua luxúria, mentiras, pecado e adultérios. Pouco depois do caso de Batseba, o filho mais velho de Davi, Amon, também fez o mesmo ocorrido com a meia-irmã Tamar. Davi recusou-se a disciplinar Amon. Então o irmão de Tamar, Absalão, matou Amon em vingança e fugiu para escapar do castigo. 2 Samuel 13. Em rebelião contra seu pai, Absalão deu um golpe contra Davi e tomou brevemente o reino. 2 Samuel 15:17. Por fim, Joabe matou Absalão. Até mesmo Salomão não estava isento do pecado de Davi, ao intermediar a paz e o poder para Israel entre as nações vizinhas. Salomão adquiriu 1000 mulheres, casou-se com 700 mulheres de origem nobre e tomou 300 concubinas. A origem pagã das mulheres atraiu Salomão para longe da verdade e introduziu Israel na idolatria. Nossos pecados sempre afetam as gerações futuras. Fato 10: Deus perdoou Davi de todo e qualquer pecado confessado. As passagens de confissão e arrependimento de Davi são alguns dos salmos mais lindos e encorajadores na Bíblia. Os Salmos 32 e 51 detalham a jornada de Davi para o arrependimento. Deus, em sua graça, restaurou Davi de volta a um relacionamento espiritual saudável com ele. A aplicação da história de Davi e Batseba: o adultério ainda é pecado. Hoje é comum dizer que alguém perdeu o amor,
casou com a pessoa errada, encontrou a pessoa certa. Mas não importa as desculpas, adulterar ainda é pecado hoje. Êxodo 20, 14 a 17. A integridade não é natural. Nossa natureza pecaminosa pende em direção ao egoísmo e ao prazer próprio. No entanto, fazer a coisa certa, independentemente das circunstâncias, é a verdadeira justiça. Pois Deus nos chama para a santidade, não para a conveniência. Gálatas 5, 12 e 21. A paternidade bíblica vai contra a cultura do mundo. A cultura de Davi aceitava a poligamia e a má conduta sexual de homens de poder, mas nunca foi a vontade de Deus. Infelizmente, nessa área, Davi não deu um bom exemplo e não chamou seus filhos para uma vida piedosa. Deuteronômio 6, 4, 9. Guarde seu coração. O maior atributo de Davi era ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Enquanto ele buscava um relacionamento com Deus, às vezes ele negligenciava guardá-lo em sua própria natureza pecaminosa. 1 Samuel 13, 14. Cuidado com o poder. Não precisamos ir muito longe para ver que o poder corrompe. Políticos, pastores, treinadores, atletas profissionais, líderes espirituais, mas eles são mais propensos ao adultério do que as pessoas comuns? Fica essa pergunta. No entanto, o poder do dinheiro nos faz sentir que merecemos certos benefícios que talvez não tenhamos sem uma posição de poder. Busque a humilde, porque é uma arma comprovada contra os pecados que vêm com o poder e prestígio. Tiago 4, 4, 10. Estenda a mão para ajudar. As mulheres tinham pouca proteção no mundo antigo. Embora a Bíblia sempre tenha orientado regras para tratá-las com justiça, em primeiro lugar, erramos quando ignoramos ou desobedecemos as leis de Deus. Mas lembre-se de que o amor de Deus é eterno e ele é cheio de graça e misericórdia. O Espírito Santo é poderoso e suficiente para ajudá-la a superar traumas, culpas ou arrependimentos. Como a vida de Davi mostra, nada de bom vem de fingir que um pecado não existe. Provérbios 11, 14. Apoie-se em Deus para obter perdão, conforto e direção. Você pode se apoiar no chamado de Deus para a sua vida e deixá-lo usar circunstâncias para criar o bem. Se você cometeu erros ou se aproveitou de outros, pode confessar seus pecados e mudar seus hábitos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 e 10. Pode ser traumática, no entanto, é uma história de perdão e restauração de Deus. É um aviso claro para todo líder, cônjuge e crente que ama a Deus. Devemos tomar cuidado para não confiarmos em nós mesmos. A história revela as consequências de alimentar desejos lascivos secretos. Mesmo um coração como o de Davi pode ser enganoso e perverso. Além disso, até mesmo aquele que se acha o melhor pode se enganar com o coração. Jeremias 17, 9. Todos nós devemos estar conscientes da batalha que enfrentamos. 1 Pedro 5, 8 a 10. E responder de acordo com o poder do Espírito Santo. Efésios 6, 10, 18. Que possamos refletir, que possamos analisar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas condutas e que possamos cada dia mais nos aproximar de Deus, pedindo sempre a sua direção, sabedoria, para termos sempre as boas escolhas. A gratidão transforma as vidas.